Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar então a nossa aula, né? A gente vai falar sobre vacinas. A gente estava falando sobre o sistema imunológico e agora vamos começar então a falar sobre as vacinas, né? Hoje em dia está muito importante, muito, assim, tá primordial, né? A gente falar sobre esse assunto. Então vamos começar com um histórico, né? Existia um pesquisador, né, um cientista chamado Edward Jenner, que ele observava que existiam pessoas que eram imunes, né, ou praticamente imunes a uma doença chamada varíola, certo? Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que trabalhavam com vacas, que ordenhavam vacas, e as vacas, elas também tinham uma doença semelhante à varíola, né? E essas pessoas que trabalhavam com essas vacas não ficavam doentes, não tinham a varíola. Então, por quê? Elas tinham contato com a varíola animal. E quando elas tinham contato com as pessoas doentes com a varíola humana, elas não ficavam doentes, certo? Isso foi em 1789. Então, o que ele pensou? Alguma coisa nessa doença de vaca deve estar garantindo a proteção à doença humana, né? Então, o que ele fez? A varíola, gente, era uma doença que dava muitas pústulas nas pessoas, né? Com pus e tal. Então, o que ele fez? Esse médico, ele extraiu o pus da mão de uma ordenhadora de vaca que tinha contraído a varíola bovina, né? Essa varíola bovina não causava uma doença grave nas pessoas, né? Como eu havia falado, mas dava umas certas pústulas, certo? Então, ele pegou o pus dessa mão, né? Dessa mulher e inoculou em um menino saudável, né? Ele não foi muito ético nesse sentido. Por quê? Porque ele inoculou no filho do criado dele, chamado James Phipps, certo? Imagina, né, se esse menino tivesse ficado doente e morrido, por exemplo, né? Mas isso não aconteceu, né? Graças a Deus. Isso foi em 1796. Então, ele inoculou o pus dessa doença, né, de vacas, certo? E aí depois ele colocou depois de algumas semanas, ele colocou esse menino em contato com a varíola de verdade, né, com a varíola humana. E esse menino não ficou doente, né? Ele contraiu uma forma branda e em seguida ele ficou curado, certo? Então aqui dá para ver melhor nessa figura, ó. Olha só como que a varíola era uma doença extremamente grave. Esse menino aqui na figura, né? O tanto que tinha essas pústulas, certo? E um menino vacinado do lado dele, né? Sem a doença, ok? Então, ó, o que acontecia? Essas ordenhadoras, elas contraíam essa forma de varíola bovina, que não é uma forma grave nos seres humanos, né? Porque essa doença é espécie específica, então essas pessoas, essas mulheres tinham uma forma branda da doença, e aí o Edward Jenner inoculou no menino, no James Phipps, ok? Ele não ficou doente, né? Ficou com essa forma branda também, igual essas mulheres. E aí, o Edward Jenner pegou agora de verdade, né, o pulso de uma pessoa realmente doente com a varíola, certo? E inoculou no menino. E aí, o que aconteceu? O menino não ficou doente, certo? Ele estava imunizado. Então, essa foi a primeira vacina contra a varíola, tá? Em 1796, beleza? E agora, e hoje em dia, né? A gente sabe que a varíola, não existe mais varíola, né? A varíola foi erradicada. Não temos mais varíola no mundo inteiro, né? Por conta da vacinação, ok? Meus pais, por exemplo, são vacinados contra a varíola. Eu não sei, mas eu acredito que os pais de vocês já não devem ser, ou se forem, né? Eu já não sou vacinada contra a varíola, certo? Então não existe mais essa doença no mundo inteiro. Olha que legal. Bom, então o que acontece?
A gente tem, depois a gente vai falar mais, né, sobre essa questão da sumida, né, de doenças, ok? Mas a gente tem o que a gente chama de imunidade ativa e imunidade passiva. Qual que é a diferença? Eu falei, a gente estudou, né, o sistema imunológico, então a gente sabe que frente a um micro-organismo ou frente a um antígeno, melhor dizendo, o nosso sistema imune, ele reconhece o antígeno e ele produz uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica pode ser uma resposta imune celular e uma resposta imune humoral, ou às vezes as duas respostas, né, que geralmente acontece, certo? A imunidade ativa, então, é justamente essa imunidade que faz com que o corpo, o nosso organismo, induz uma resposta. O nosso organismo produz anticorpos, o nosso organismo produz uma resposta celular também, certo? Então, o que que ativa, né, essa imunidade? O próprio antígeno, lógico, né, do micro-organismo, ou uma vacinação, a vacina, né? Então, a vacina, ela mimetiza uma infecção, né? Ela ativa o sistema imunológico sem causar a doença, certo? Imunidade ativa. Beleza? Ou seja, além disso, além de proteger, né, o nosso organismo, ainda induz uma memória imunológica, certo? Então, a imunidade ativa, ela pode ser ativada pela infecção propriamente dita ou por uma vacina e tem memória imunológica. E especificidade com certeza tem, né, gente? Do que eu falei para vocês, o sistema imunológico é específico, né? Vocês lembram da resposta imune adaptativa? Ela é específica. Já na imunidade passiva, né, o próprio nome diz passiva, não é o nosso organismo que produz a resposta imune. A gente recebe externamente os anticorpos, por exemplo, certo? Então, quais são os mecanismos, né? O que a gente consegue obter de imunidade passiva? É no caso dos soros. Por exemplo, soro antiofídico, né, soro antitetânico. Quando uma pessoa ela já é picada por cobra, por exemplo, não adianta tomar uma vacina, né? Porque vacina demora, né? Demora semanas para poder ativar o sistema imunológico. Até lá a pessoa já ia morrer. Então a pessoa precisa urgentemente de anticorpos. Então, o que ela vai tomar? Ela vai tomar o soro. O soro antiofídico já contém anticorpos prontos. Então, não é o organismo que vai induzir uma resposta, né? A gente já recebe passivamente esses anticorpos, certo? Além de soro, né? Outro exemplo de imunidade passiva, né, que são os bebês, né, os recém-nascidos e os bebês que ingerem o leite materno, né? O leite materno ele tem anticorpos, então é um exemplo de imunidade passiva também. Esses bebês eles estão recebendo os anticorpos passivamente, não é o organismo deles que está produzindo, certo? Esses anticorpos. Então, é específico? Sim, é específico. É específico, o anticorpo é sempre específico a um determinado antígeno, tá, gente? Mas na imunidade passiva não existe a memória imunológica, ou seja, depois de um certo tempo, esses anticorpos são perdidos, né? E se ocorrer, por exemplo, de novo, se a pessoa for picada de novo pela mesma cobra, vai ter que tomar o soro antiofídico de novo, né? Ele não está produzindo esses anticorpos, certo? Bom, então o que a gente está estudando aqui agora? A imunidade ativa, né? A vacinação, beleza? Então, o que são vacinas? Vacinas são preparações biológicas que contribuem para ativar a imunidade frente a uma doença em particular, certo? Elas são específicas também. Quais as propriedades que as vacinas devem ter? Elas devem gerar imunidade a longo prazo, ou seja, elas devem gerar memória imunológica,
né? Nem que seja por 6 meses, nem que seja por 1 ano, né? Tem vacinas que é para a vida inteira, certo? Tem vacinas que tem que tomar todos os anos, tem vacinas que tem que tomar de 10 em 10 anos. Então, vai depender da vacina, vai depender do antígeno, né? Da doença, certo? Isso é comum, é normal. Outra propriedade, as vacinas, elas não podem gerar uma autoimunidade nem hipersensibilidade. Vocês lembram da aula, né, de imunologia? O que é a autoimunidade? É quando o nosso organismo produz resposta imune contra nós mesmos, né, contra antígenos próprios, que a gente chama, certo? Então, elas não devem induzir uma autoimunidade e nem uma hipersensibilidade, por exemplo, alergias, né? Não podem induzir o sistema imune a erros, certo? Outra propriedade é facilidade na administração e no armazenamento, né? A gente vê, por exemplo, a discussão das vacinas de Covid, né? Contra o Covid, que aquelas vacinas que são armazenadas a menos 70, menos 80 graus são mais difíceis, né, de serem armazenadas do que aquelas vacinas que são armazenadas em geladeira comum, certo? Ou congelador comum. Apesar de que no Brasil a gente tem muito bem, né, freezers a menos 80, menos 70, mas em países mais pobres ou regiões mais pobres do mundo é muito mais difícil de armazenar esse tipo de vacina, certo? E facilidade na administração também, né? Uma injeção ou 2 injeções é melhor do que uma administração totalmente, né, excepcional. E, finalmente, segurança. As vacinas devem ser seguras, beleza?